Fala, gurizada, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês todos estejam bem. Infelizmente, eu não vou poder fazer em formato de live a nossa segunda aula sobre hermenêutica, mas nós vamos trabalhar aqui alguns pontos importantes. E na minha última exposição, eu disse para vocês que eu ia trazer dois dos mais principais modelos hermenêuticos que nós temos aí à nossa disposição. Eu estou trazendo para vocês aí aliancismo e dispensacionalismo, tá? Então, sem mais delongas, sem eh, demorar muito, nós vamos direto ao assunto. Você já tem a primeira aula em formato de live, infelizmente, né? Não vou conseguir fazer de novo em formato de live, porque eu tô sem notebook, tá? Então fica difícil a gente fazer essa metodologia até para poder dialogar com vocês, mas dentro da medida do possível nos comentários, se vocês tiverem alguma dúvida, se ficar alguma coisa que não foi tão clara, pode lançar aí nos comentários aí que eu vou responder para vocês, ok? Então nós vamos trabalhar duas escolas hermenêuticas que nós temos aí no nosso Brasil brasileiro, que é, trazem uma efervescência no debate teológico, aliancismo e dispensacionalismo. Claro que eu não vou abordar todas as formas de aliancismo que existem. Tem o presbiteriano, tem o federalista batista, tem uma TNA, que é um derivado do aliancismo, tem o aliancismo progressivo, tem várias vertentes dentro do aliancismo, tá? Tem gente que acha que só existem múltiplas vertentes dentro do dispensacionalismo. Isso aí mostra que já não conhece a hermenêutica aliancista, mas na hermenêutica dispensacionalista e aliancista, mas isso aí ocorre dentro das duas viés. Eu vou trazer para vocês aqui um aliancismo mais comum, mais pro lado do aliancismo do modelo presbiteriano, tá? Porque ele é de fato mais difundido no Brasil. Mas o que eu vou falar aqui não é uma única exclusiva vertente do aliancismo. Todo aliancista crê nisso, tá? Até porque existem variações dentro do próprio sistema. Por exemplo, com o Pacto da Redenção, que nem todos acreditam, mas eu vou trazer para vocês estão vendo na tela aí, aliancismo, teologia do pacto. Vou trazer de uma forma geral, mais voltado para o modelo presbiteriano, ok? Teologia do pacto é um sistema hermenêutico que interpreta a Bíblia baseado em quatro principais pactos. Eu vou trazer os pactos aí para vocês, tá? Primeiro deles, Pacto da Redenção. É um pacto feito entre a Trindade na eternidade, onde é designada a função de cada pessoa da Trindade no plano da salvação, tá? Ou seja, Deus Pai, o Filho e o Espírito na eternidade se propuseram a fazer um pacto intratrinitário entre as três partes dessa única divindade da Trindade, designando função de cada um dentro da salvação do homem. Por exemplo, o Pai determina o plano, o Filho vai e executa o plano, o Espírito Santo sela os crentes com seu Santo Espírito, garantindo essa salvação conquistada pelo Filho na cruz e planejada pelo Pai na eternidade. Esse é o pacto da redenção. Importante, tá? Importante até aí no esboço que vocês estão vendo. O importante é notar que esse pacto nem todos os aliancistas creem. Quem mais crê nesse pacto é os federalistas batistas. Os federalistas batistas, por exemplo, Le Pascal Denot, vocês vão ver que ele vai enfatizar o pacto da redenção. Estou citando aqui um pactualista federalista batista para não dizer, Danda, tu tá falando besteira aí. Não, leia as obras dele aí que vocês vão ver. Eles enfatizam o pacto da redenção muito mais que os presbiterianos. Os presbiterianos não falam tanto nesse pacto, tá? Segundo pacto é o pacto da criação. É um pacto incondicional, tá? Segundo eles, esse pacto da criação está relacionado à estrutura da criação. Essa aliança ela exige dos homens observância de três elementos: guarda do sábado, casamento e trabalho. Ou seja, dentro desse pacto da criação, o homem, que é incondicional, o homem tem que ter a guarda do sábado, casamento e trabalho. Esses três elementos são a estrutura desse pacto que Deus revelou com o homem, tá? Esse pacto da criação. Por isso, os presbiterianos, por exemplo, guardam o domingo, que a gente brinca até, chama de sábado dominical. Eles não gostam muito quando a gente fala isso, mas quando a gente fala essas coisas. Mas essa é a realidade. É o sábado dominical, por isso que eles guardam um dia, tá?
Tem que ter casamento, porque Deus criou o homem e depois criou Eva para ser a auxiliadora idônea desse homem. Isso aí está na estrutura da criação. Então, sendo isso, essa estrutura da criação, um pacto, o homem tem que casar-se. É obrigado, o homem não pode viver só. Se tu conhece algum presbiteriano aí, por exemplo, que não é casado, você diz para ele que ele está quebrando o pacto da criação, tá, gente? Vocês podem puxar as orelhinhas deles, porque eles estão quebrando esse pacto que é uma crença aliancista, tá? E um terceiro ponto desse pacto é o trabalho, tá? Se você conhece algum presbiteriano, por exemplo, ou até um federalista batista que crê nesse pacto da criação, que não esteja trabalhando, ele está quebrando o pacto. O pacto fala de sábado, casamento e trabalho. Portanto, tem que ter esses três elementos, porque isso é uma estrutura, vamos dizer assim, indispensável dentro do pacto da criação. Tem que guardar o sábado, que no caso eles entendem ser domingo, já estão quebrando, porque, né? Mas vamos lá. Segundo ponto, tem que ser casado, não pode ser solteiro, tem que arranjar uma auxiliadora idônea, isso aí está na estrutura da criação, e tem que trabalhar. Vocês conhecem algum presbiteriano aí que não trabalha? Tá errado, ou até um federalista batista, tá errado, ele tem que ter, porque essa é a estrutura dentro do pacto da criação, tá? Vamos embora para o outro pacto, é o pacto de obras, tá? Esse é muito conhecido no meio aliancista, esse é inegável, todos os modelos vão acreditar nesse pacto de obras. Nesse pacto, Deus estabelece um pacto com Adão. Dentro do modelo presbiteriano, Deus estabelece esse pacto com Adão. Dentro do modelo, por exemplo, do federalismo batista, Deus revelou esse pacto em Adão e progressivamente ele vai terminar sendo culminado e efetivado na cruz. É assim que por exemplo, a diferença que existe entre o presbiteriano. O presbiteriano entende que Deus no Éden ele fez esse pacto com Adão. O federalista batista ele quer que Deus revelou somente esse pacto em Adão e foi concretizado com a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa é a diferença entre presbiterianos e federalistas batistas, tá? Por que eu faço essa diferenciação? Porque às vezes pode vir algum engraçadinho no vídeo dizendo, mas tá criando espantalho, mas tá mentindo, tá ensinando coisas que a gente não crê. Então a gente tá fazendo essas distinções aí para mostrar que sim, eu conheço e falo daquilo que sei. Vocês têm alguma crítica a fazer, façam a crítica de uma maneira certa. Então não vem me espantalho, porque eu não tô malhando espantalho de nada aqui, tá? Então, pacto de obras. Nesse pacto, Deus estabelece um pacto com Adão, promovendo vida eterna se não comer do fruto proibido, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui, eu me esqueci de deixar a minha Bíblia aberta, que antes eu fazia live no notebook, e a gente, vou pegar minha Bíbliazinha aqui, tá? A gente fazia e abria no aplicativo, era bem mais fácil. Agora, infelizmente, a gente não tem mais notebook, até a gente tá aceitando doações aí, quem tiver um notebook velho, meia boca, já serve. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 14 lá, quando o texto vai dizer aquelas sentenças lá, Deus entende, então, o aliancismo entende que o pacto de obras era o seguinte, olha, gurizada, Adão, olha aqui para mim, eu vou fazer um pacto contigo de obras. Esse pacto é condicionado à sua conduta. Tu e a tua esposa, tu e Eva, não podem comer do fruto proibido. Se vocês comerem do fruto proibido, vocês vão cair em pecado, vocês vão morrer. Fechado esse pacto entre eu e você, segundo o aliancismo, o Adão disse assim, sim, Senhor, fechado esse pacto, selemos esse pacto. Muito bem. Adão o que fez? Comeu do fruto proibido, do fruto proibido. Então acabou quebrando o pacto de obras. Por isso existe um quarto pacto dentro da hermenêutica aliancista, que é o pacto da graça. Já que Adão quebrou o pacto de obras, que era condicionada a ele não comer do fruto, então foi necessário Deus fazer um quarto pacto dentro dessa estrutura. Lembrando, redenção, criação, graça e obras, tá? Ou obras e graça, tá? Para ser a ordem correta dos fatos, tá?
a ordem lógica e correta dos fatos aliancistas. Esse pacto da graça, Deus revela um pacto a Adão, tá? Revela um pacto a Adão através da semente da mulher, tá? Que ele haveria de salvar o seu povo e esmagar a cabeça da serpente de Satanás. Isso aí tá lá em Gênesis 3,15, tá? Gênesis 3,15 diz o seguinte: porém inimizade entre ti, Satanás, né, e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta semente te ferirá a cabeça, a semente da mulher, vai ferir a cabeça de Satanás, da serpente, e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Então aqui os aliancistas vão dizer que existe um pacto da graça. Esse pacto da graça, ele está sendo revelado ali a Adão, tá? E esse pacto culmina na obra salvífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem um grande problema. Primeiro, tá? Primeiro, porque as palavras não estão sendo destinadas em Gênesis 3,15 a Adão. O texto em Gênesis 3,15, por exemplo, Deus, tá, está tratando com Satanás. E fica até estranho Deus estar pactuando com Adão, ou revelando um pacto a Adão, sendo que ele está falando com o diabo. Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, Deus não está falando com Adão. Deus não está falando nem com a mulher ali, nem com Eva. Deus está falando com Satanás. Então, gente, muitos me perguntam, Adriano, por que tu não é aliancista? Eu não sou aliancista. Porque os pactos que o aliancismo quer, como o pacto da redenção, ele não é exegético, gente. Não tem nenhum texto bíblico, seja no Novo ou no Antigo Testamento, que Deus fez um pacto intratrinitariano na eternidade para definir funções de cada de cada pessoa da triunidade de Deus no processo de salvação do homem. Não tem isso em lugar nenhum que Deus fez um pacto entre si. A vontade de Deus é una. Deus tem uma única vontade nesse sentido. Ora, para haver pacto, tem que haver vontades distintas e fazer com que essas vontades distintas estejam olhando para uma única realidade a partir do pacto estabelecido. Isso aí faz uma cisão com a doutrina da Trindade, crer em pacto da redenção. Porque aí parece que o filho queria uma coisa, o espírito outra coisa e o pai outra coisa. Aí eles têm que fazer um pacto entre si para todo mundo caminhar no mesmo trilho. Não, gente, aí não. Por que eu não acredito em pacto da criação? Porque esse pacto não existe. Deus não fez um pacto com a estrutura que ele mesmo determinou da criação seja do mundo ou do homem. Então, gente, sabe, são pactos, o pacto de obras. Aonde diz, em Gênesis 2 ou Gênesis 3, que Deus fez um pacto de obras com Adão? Vamos fazer um pacto aqui, uma aliança entre nós, e aí se tu comer, tu quebra a minha aliança, e se tu não comer, tu tá dentro da minha aliança. Não existe lugar nenhum em Gênesis 2 ou Gênesis 3, seja na criação do homem ou na queda do homem, tu não vê Deus fazendo pacto com Adão. E o pacto da graça, esse pacto aqui que é revelado em Gênesis 3, segundo o federalismo, ou feito em Gênesis 3,15 pelo presbiterianismo, pelo aliancismo presbiteriano, esses pactos também aí, esse pacto aí, Deus, primeiro que Deus não está nem falando com Adão, Deus está falando com a serpente. Como que Deus vai fazer um pacto com Adão falando com a serpente? A serpente, por acaso, é um intermediário entre o pacto da graça ou o pacto de obras? Gente, vamos parar com isso, entendeu? Então, por que eu não sou aliancista? Porque os pactos aliancistas, na qual toda hermenêutica aliancista se desdobra, eles são inexistentes. Eles não são bíblicos, não são exegéticos e nem podem ser provados a partir de uma leitura natural do texto. Você tem que ir com o pressuposto de que existe um pacto ali. Se tu ir com esse pressuposto, beleza, aí tu consegue ver, como eu digo até nos debates contra aliancistas, eles ficam bravos comigo, do jeito que vocês leem a Bíblia, do jeito que com o pressuposto que vocês têm, vocês podem achar até os ursinhos carinhosos na Bíblia. Daí eles ficam bravos comigo quando eu falo isso. Mas, gente, por favor, aqui, Gênesis 3,15, não existe pacto. Não tem, é como diz o Gran Conato, dá pra achar até o pacto Donald aqui. Não existe, gente, por favor. Então esse é o modelo
de hermenêutica, da onde desenvolve toda a hermenêutica aliancista. Toda a hermenêutica aliancista passa por esses 4 pactos. Nem todos os 4 ipsis literis são cridos pelos aliancistas, há diferença entre os modelos, mas essa é a estrutura geral do que o aliancismo propõe. Pacto da redenção, pacto da criação, pacto de obras e pacto de graça. São esses 4 pactos. Um que outro eles não vão crer, mas a fundamentação da hermenêutica aliancista, tudo se desdobra dentro do aliancismo a partir desses 4 pactos, ok? Isso é hermenêutica pactualista ou aliancista, como queira chamar, teologia do pacto, tá? Vamos passar agora para o modelo bíblico. Vamos passar para o que interessa. Dispensacionalismo, gente. Vamos aqui, até vou subir a telinha aqui para vocês. Dispensacionalismo. Eu trouxe 4 pontos principais da hermenêutica dispensacionalista, que é comum para todos os modelos dispensacionalistas, seja eles clássicos ou revisados. E aí tem uma escola que está sendo trabalhada aí, ou até o integrativo, também trabalham esses 4 pontos, sendo que o integrativo ele não é uma proposta acadêmica ainda, ninguém escreveu nada sobre, conheço uma ou duas pessoas aqui no Brasil que dizem adotar esse modelo, e quando a gente aperta eles parecem um revisado, e quando aperta mais um pouquinho parece que são progressivos. Tu pode estar perguntando, Dani, por que tu não citou? Por que tu citou o clássico, o revisado e o integrativo, que nem proposta acadêmica tem ainda, não tem nenhum livro que a gente possa se basear e dizer, eles creem em assado, assim ou assado? Por que tu não citou os progressivos, o dispensacionalismo progressivo? Porque eu, Danner, não considero o dispensacionalismo progressivo um modelo dispensacionalista. Por quê? Porque ele vai romper com o ponto 2 aqui da nossa apresentação da hermenêutica dispensacionalista, que é a hermenêutica histórico-gramatical em toda a Bíblia. Eles têm uma hermenêutica complementar. Essa hermenêutica complementar rompe literalmente com o modelo histórico-gramatical, rompendo com o modelo histórico-gramatical, que a gente entende ser o consistente literal, que o Dr. Charles Hyde fala, eles já deixam um sine qua non do dispensacionalismo. Portanto, eles não se adequam ao dispensacionalismo, porque ele rompe com algo que é inegociável dentro do dispensacionalismo, que é a interpretação literal, hermenêutica, histórico-gramatical em toda a Bíblia. Sendo assim, por isso está justificativo de que eu não considero o dispensacionalismo progressivo uma vertente dispensacionalista. Tá? Eles podem ser uma vertente que quer aproximar o aliancismo do dispensacionalismo. Até foi por isso que eles foram, que ele foi realmente trabalhado. Por isso que existe o dispensacionalismo progressivo, para aproximar ambas escolas que são antagônicas, dispensacionalista e aliancista. Mas não deu muito certo, eles acabam, no final das contas, pendendo muito mais para o aliancismo do que para o dispensacionalismo, quando eles colocam essa hermenêutica complementar deles, tá? Então, dito isso, dispensacionalismo. Ponto 1. A escola de interpretação bíblica que entende que Deus trata o homem de forma distinta ao longo das eras, chamando esses períodos, estas eras, tá, de dispensações ou administrações. Termo esse derivado do grego oikonomia, de Efésios 1:10, tá? Efésios 1:10 vai trazer esta base. Deixa eu abrir rapidamente ali. Efésios 1:10. Para vocês, para mim ler o texto bíblico, para vocês não acharem que o Danner está delirando aqui. Porque tem muita gente, pasmem os senhores, que acha que dispensacionalismo não está na Bíblia. Tá? A palavra dispensação, que é o que vem derivado do nome da hermenêutica dispensacionalismo, esse termo não é bíblico, não é. Efésios 1:10 diz: e de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Aqui Paulo fala de uma administração, de uma oikonomia futura, onde todas as coisas Deus fez fará converger em Cristo, e chama isso de dispensação da plenitude dos tempos. Tá? Onde todas as coisas se darão em Cristo Jesus. Então o termo dispensacionalismo vem desse termo, oikonomia, que significa administração. Tá? Então o dispensacionalismo entende que Deus trata ao longo das eras com a humanidade de formas distintas, com o seu povo de formas distintas. Por exemplo, um exemplo aqui para ficar
fácil de vocês entenderem. 2 exemplos. Primeiro, o trato com Adão antes da queda foi o mesmo trato com Adão pós-queda? Obviamente não. Antes da queda, Deus falou para ele: não coma do fruto. Pós-queda, sofre as consequências do teu pecado. E aí tu perdeu o jardim do Éden, tu perdeu aquela intimidade que tu tinha com o Senhor, tu foi expulso e tu foi trabalhar lá na terra para poder comer do suor do seu próprio rosto e teve punições. Então o trato que Deus teve com Adão antes da queda foi um, pós-queda foi outro. Por exemplo, o trato de Deus com os homens, né, na época de Moisés foi diferente do trato de Deus com os homens na época do dilúvio. Por exemplo, tá? Na época de Noé, Deus trouxe um dilúvio sobre a terra, matou todo mundo, só sobrou Noé e a sua família. O trato com o pós-dilúvio foi outro, onde Deus chama Abraão, de Abraão constitui um povo, para esse povo dar uma lei, tira ele do Egito que estava cativo, dá para ele, faz uma aliança mosaico-palestiniana ali com a nação de Israel, e a partir dali trata só com Israel e deixa de lado todos os demais gentios. Então os tratos econômicos de Deus, eles são distintos ao longo das eras, e isso consiste uma dispensação, tá? Nisso consiste uma dispensação, que é esse trato econômico de Deus de forma distinta. Deus não trata todo mundo do mesmo jeito, tá? Deus não, inclusive o seu próprio povo salvo, Deus administrou essa salvação com estabelecimentos diferentes ao longo das eras. Embora, abre aspas, o modo de ser salvo é sempre o mesmo, pela graça mediante a fé no Messias que haveria de vir ou que já veio na atual dispensação, a forma como Deus trabalha, estabelece mandamentos, forma de vida e tudo mais com o seu povo é distinto. Por exemplo, a igreja hoje tem uma forma de vida, está debaixo, inclusive, de uma aliança distinta do que Israel nacional teve. Então isso mostra o quê? Que a dispensação da igreja na era atual é algo distinto. O trato de Deus com a igreja é algo distinto do que foi com Israel no Antigo Testamento. Israel tinha um culto levítico, tinha sacrifícios, tinha templo, tinha tudo aquilo, mas hoje nós não precisamos sacrificar animais, tá? Nós não precisamos ter um templo e lá em Jerusalém adorar, tá? Nós não precisamos de rituais de purificação como os judeus. Então são N diferenças, hein, que provam que Deus trata com o homem ao longo das eras de formas distintas, ok? Esse é o primeiro ponto do dispensacionalismo. Ficou clarinho para vocês? Ficou clarinho, né? Segundo ponto é que o que eu disse antes, que o dispensacionalismo progressivo rompe, que é o que nós, dispensacionalistas, seja clássicos ou revisados, nós adotamos a hermenêutica histórico-gramatical em toda a Bíblia, inclusive no campo profético. Eu não vou explicar de novo o que é hermenêutica histórico-gramatical e como que a gente trabalha as figuras de linguagem. Isso eu já fiz na live anterior, tá? Na live anterior, na live onde eu fiz a primeira aula, eu já mostrei para vocês que o dispensacionalismo, a interpretação literal do dispensacionalismo, método de interpretação histórico-gramatical, não nega figuras de linguagem que existam no texto, tá, gente? Então é importante lembrar, tá? Por quê? Porque é muito, mas muito difundido uma fake news, né? Um espantalho grotesco de que o dispensacionalismo, por interpretar literalmente, nega a figura de linguagem ou não pode interpretar figuras de linguagem dentro da sua hermenêutica. Isso é uma besteira, isso só mostra o desconhecimento das pessoas, tá? Mostra que a grande maioria deles são até mal intencionados em falar essas coisas, tá, gente? Então, assim, nós adotamos o método de interpretação histórico-gramatical. O histórico leva em conta a história, a cultura, quem escreveu, para quem escreveu, por quem escreveu, e a gramática do texto. E aí, no que tange a literalidade, porque a gente entende que as palavras do texto dizem o que quer dizer, tem seu uso normal e costumeiro, como fala, por exemplo, o Dr. Thomas Reis, os seus ensinos hermenêuticos, tá? Então, nós adotamos em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o método de interpretação histórico-gramatical. Isso não é antagônico à figura de linguagem, porque a gente tem discursos figurativos, a gente entende esses discursos figurativos que apontam para uma realidade literal, e não importa se é um livro poético ou apocalíptico, os símbolos, as alegorias, as parábolas, os discursos figurativos que tiverem ali, eles vão apontar para uma realidade literal, tangível, que pessoas vivenciaram ou viverão, que está sendo colocado ali por meio desses discursos figurativos. Então, nós adotamos o método de interpretação histórico-gramatical. Isso é sine qua non do dispensacionalismo. Quem nega isso não pode ser dispensacionalista. Por isso, a gente particularmente, Danner, não considero dispensacionalistas progressivos dispensacionalistas, ok? Terceiro ponto. O dispensacionalismo,
adota, tá, a escola pré-milenista, tá? A escola pré-milenista. Uh, Inclusive, tá, o pré-milenismo é um ponto indiscutível dentro do dispensacionalismo. O dispensacionalismo é pré-milenista, ou seja, acredita em um reino messiânico literal aqui nesta terra. Não existe dispensacionalista amilenista. É um sine qua non do dispensacionalismo acreditar em um reino messiânico de Jesus Cristo aqui na terra com os santos ressurretos. Então não tem, gente, não tem. Para ser dispensacionalista tem que ser pré-milenista. Não precisa ser pré-tribulacionista. Há uma grande confusão no meio dos debates aí que acha que todo mundo que é pré-tribulacionista é dispensacionalista. Não, a grande maioria é, sim. Mas isso não quer dizer que o pré-tribulacionismo seja um sine qua non do dispensacionalismo. Não, tá? Então, gente, o pré-milenismo é, de fato e de direito, um sine qua non do modelo dispensacionalista, tá? Acho que todos conhecem o pré-milenismo, então não preciso explicar o que é o pré-milenismo. Né? Já dei uma pincelada aqui, tá tudo certo. E o quarto ponto, não menos importante, é distinção entre Israel e igreja. Sem essa distinção entre Israel e igreja, todos os outros pontos vão para o saco, tá? Por que eu estou falando isso? Por que vai por água abaixo? Vai para o saco, como a gente diz, né? Vai para o saco do lixo lá e bota fora dos outros pontos. Por quê? Porque sem distinção entre Israel e igreja, você não tem pré-milenismo, você não vai adotar uma hermenêutica histórico-gramatical literal, consistente em toda a Bíblia, e tu não vai conseguir ver essas diferenciações de trato de Deus com o seu povo ao longo das eras. Então, o quarto ponto, eu sempre digo assim, a distinção entre Israel e igreja é fundamental para o dispensacionalismo e para entender o dispensacionalismo. Por que tem gente que não entende o dispensacionalismo? Porque eles não entendem que dentro do dispensacionalismo há algo chamado de distinção entre Israel e igreja. Isso faz com que textos, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente que é dispensacionalista, a gente olha para isso aqui é para Israel nacional. Esse mandamento aqui está dentro da aliança mosaica, que foi obliterada, se tornou obsoleta por conta dessa parte da nova aliança que está vigorando hoje. Então, gente, distinção entre Israel e igreja é fundamental para o dispensacionalismo. Você que não entende o dispensacionalismo, eu vou aqui usar meu dom, meu dom de conhecimento, eu vou conseguir ver aqui com toda essa minha capacidade cognitiva de que você não é dispensacionalista só porque tu não faz distinção entre Israel e igreja. No dia que tu começar a fazer essa distinção bíblica do que é para Israel e do que é para a igreja, os textos vão clarear a tua mente e tu vai ver, agora eu entendi por que eles, quando leem Israel, entende que é os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Entende? Então, essa é a hermenêutica dispensacionalista, tá? Então, essa segunda aula que eu quis trazer para vocês foi aliancismo e dispensacionalismo, porque são as duas escolas hermenêuticas que nós temos aí uma vasta briga teológica e hermenêutica ao longo desses anos todos, e não vai terminar essa briga, então por isso eu fiz a exposição aqui delas, tá? Na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouquinho de por que a gente tem que interpretar literalmente. Eu vou trazer base, vou trazer cumprimentos proféticos para vocês, tá? E eu vou fazer com que vocês percam o sono trazendo profecias que se cumpriram literalmente, e vai ser legal para vocês, vocês vão ver que é coerente o dispensacionalismo, ok? Gurizada, valeu. Segunda aula de hermenêutica. Curta, compartilhe, comente, se inscreve no canal, ajuda o careca aí a crescer e levar uma hermenêutica mais sólida para o resto das pessoas. Valeu, abração, fui!